Oi, pessoal, tudo bem? A gente vai começar uma nova aula, um novo aprendizado e vamos falar sobre predicado. Nós chamamos de predicado os termos, a parte da frase que é a declaração sobre o sujeito. Se você não viu o vídeo sobre sujeito, tem um vídeo sobre sujeito aqui no canal. Ai, que chique. Nunca achei que eu ia falar uma frase dessa. Eu vou falar pra clicar em algum canto aqui, mas se eu não conseguir colocar o vídeo em algum canto aqui, você procura no canal. Fechou? Então fechou. Tem vídeo sobre sujeito, que também é um termo essencial da oração, né? É o ser que pratica a ação expressa pelo verbo. Pratica ou sofre. E o predicado, os termos, a parte da frase que nós vamos chamar de predicado é nada mais, nada menos do que a declaração sobre esse sujeito, sobre alguma coisa, ok? E nós vamos ter, então, alguns tipos de predicado. Vamos acompanhar aí comigo nas imagens. Vamos lá. Então, o predicado é um termo essencial e nós temos três tipos: o verbal, o nominal e o verbo nominal. O predicado nominal, ele vai ser construído quando nós tivermos verbos de ligação. Quem não lembra de verbos de ligação são aqueles que servem para ligar uma característica ao sujeito. E nós, lá na sala de aula, falamos que verbos de ligação podem ser resumidos como uma palavra que não existe na língua brasileira, que é a junção das iniciais dos principais verbos de ligação, que é essa palavra aqui, ó, se, pa, pe, fi, co, a. Palavra feia, né? Bom, essa palavra, ela tem as iniciais dos principais verbos: ser, estar, parecer, permanecer, ficar, continuar e andar. Esses são os principais verbos, não são os únicos, tá? Tem mais. Esses verbos aqui, eles expressam, um estado, tá? O estado de ânimo do sujeito, o estado de espírito do sujeito. E ele vai ligar essa característica que vai aparecer depois dele ao sujeito. Essa característica que vai aparecer depois dele, a gente chama de predicativo do sujeito. Você vai ouvir ainda esse nome, então guarda aí. A característica que se liga ao sujeito e que aparece depois do verbo, de um verbo, é um predicativo do sujeito. Olha aqui, então, a parte mais importante do predicado nominal é esse nome, é essa característica ligada ao sujeito por meio do verbo de ligação. Então, o mais importante é o nome, é a característica, né? Que a gente disse que a gente vai chamar de predicativo do sujeito. Já nos predicados verbais, aquilo que é mais importante é o verbo de ação. Tá? E os verbos de ações são aqueles verbos que expressam as práticas dos seres, podem ser seres humanos ou não, e as ações da natureza. Então, nós teremos esses verbos considerados como os verbos de ação. Aquilo que é mais importante dentro desse predicado, do predicado verbal, é o verbo de ação. E o predicado verbo nominal, o terceiro tipo, é a junção dessas principais coisas do predicado nominal e do predicado verbal. É a junção do verbo de ação seguido, não precisa estar exatamente do lado, mas dentro dos termos do predicado você vai ver que tem um nome, que tem uma característica que na verdade é do sujeito, que está do outro lado da frase. Bom, vamos para os exemplos. O predicado nominal, ele se constrói ligado por um verbo de ligação, né? Você vai ter a presença de verbos de ligação, então quando você ler a frase e perceber que aquele verbo que está ali é um verbo de ligação, já liga um alerta, porque muito provavelmente esse predicado é nominal. Por que muito provavelmente? Porque o verbo tende a estar fazendo o seu papel de ligar uma característica ao sujeito, senão ele não vai ser verbo de ligação. Vamos para alguns exemplos. Meus amigos são inteligentes. Aqui, o verbo dessa frase é o verbo ser, são. E aí, ele vai estar ligando uma característica, que é a palavra inteligentes, ao seu sujeito, que é meus amigos. Meus amigos são inteligentes. Portanto,
Isso aqui é a característica, é o predicativo do sujeito. Isso aqui é um verbo de ligação, então eu chamo esse predicado de predicado nominal. As famílias ficaram desamparadas. Ficar, quando está ligando uma característica ao sujeito, é considerado verbo de ligação. Então, ele está ligando uma característica, né? Verbo de ligação ao sujeito. Por isso, eu chamo esse predicado de predicado nominal. A população parecia confusa. O verbo é parecer. Tá? Lembra lá do CPAP ficou, que tem as iniciais dos principais verbos de ligação. Parecer, quando está ligando uma característica ao sujeito, é considerado um verbo de ligação. Essa é uma característica, é um predicativo do sujeito, portanto, esse predicado é um predicado nominal. Você quer uma fórmula para gravar? Então, a gente vai dizer que o predicado nominal, ele é formado por um verbo de ligação e por predicativo do sujeito, viu? Uma formulazinha em português aí. Próximo. Predicado verbal se constrói em cima de predicados de verbos de ação. Exemplo, o vizinho tocou o violino na janela. O verbo nessa frase é tocar. Quem toca, toca alguma coisa. Tocou o quê? Violino, né? E aí, então, eu tenho um verbo aqui que é transitivo, precisa de complemento. É transitivo direto, se liga no seu complemento sem preposição. E esse verbo é de ação. O que está após esse verbo é um complemento para esse verbo. Portanto, esse predicado é um predicado verbal. Ó, esse é um verbo de ação e aqui nós temos um objeto, né? Um complemento para o verbo. Eu preciso de ânimo. Precisar é o verbo. Quem precisa de ânimo? Eu é o sujeito. Então, isso aqui é o meu predicado. Precisar, quem precisa de alguma coisa. Então, agora eu já tenho um verbo ativo. Também precisa de complemento, mas se liga no complemento com preposição. Tudo bem, a aula agora não é de termos integrantes, né? É só do predicado. Mas aqui, então, eu tenho o verbo e eu tenho um complemento para o verbo, que é o objeto dele. E, portanto, esse predicado é verbal. Outro exemplo, as crianças brincavam em casa. O verbo dessa oração é brincar, né? Brincavam. Quem brincavam? As crianças, sujeito. Então, essa declaração sobre esse sujeito é o que eu chamo de predicado. O verbo é de ação. Quem brinca, brinca de alguma coisa em algum horário com alguém, né? Esse verbo aqui, ele pode ter uma transitividade diferente. Aqui nessa frase ele está funcionando como verbo intransitivo, não tem nenhum objeto perto dele. Então, nós temos aqui um verbo, né? O seu complemento, aqui não é complemento, né? É o adjunto adverbial. Então, aqui a gente tem uma circunstância para essa ação e esse predicado é considerado verbal. E para terminar, o predicado verbo nominal, que une as duas coisas, né? O verbo de ação mais o nome, mais a característica. Ah, eu esqueci de fazer a formulazinha aqui dos verbos de ação. Vamos lá. Para ter predicado verbal, eu preciso ter um verbo de ação seguido do complemento para esse verbo, ou de uma circunstância para esse verbo, tá? No predicado verbo nominal, vamos ver o primeiro exemplo. Trabalhamos, alegres durante o dia. O verbo é trabalhar. Quem trabalhamos? Nós. Veja que o sujeito não é aparente, é um sujeito oculto. Então, eu chamo toda essa declaração aqui de predicado. Trabalhamos alegres durante o dia. O verbo trabalhar é um verbo intransitivo, nesse caso. Então, trabalhamos em algum lugar, né, em um horário, né, num tempo. E aí, eu tenho a característica da pessoa, a característica do sujeito, que é o predicativo do sujeito. Eu tenho o verbo de ação aqui, que é um verbo intransitivo, e eu tenho uma circunstância, né, um adjunto adverbial. Portanto, já que eu uno o verbo de ação mais uma característica do sujeito, eu tenho um predicado verbo nominal. Ficou tudo apertadinho aqui, vou colocar mais em cima. Eu tenho um predicado verbo nominal.
Os amigos saíram de casa ansiosos. Veja, sair é o verbo, quem saíram, os amigos, é o meu sujeito, então toda declaração sobre esse sujeito é o predicado. Sair é verbo de ação e é um verbo intransitivo. Quem sai, sai de algum lugar, quem sai, sai de algum modo, em algum tempo. Então, só podem estar perto desse verbo circunstâncias, né? Advérbios, locuções adverbiais. E aí, esse ansiosos aqui é característica do sujeito. Então, eu tenho o verbo de ação, eu tenho o predicativo do sujeito aqui nesses termos, portanto, predicado verbo nominal. Outro exemplo e último, as crianças brincavam tranquilas em casa. Arrumei a última frase que nós vimos no predicado verbal. As crianças é o sujeito, brincavam é o meu predicado, brincavam tranquilas em casa. Brincar eu já sei que é verbo de ação. E agora eu sei que tranquilas é uma característica do sujeito, é um predicativo do sujeito que aparece após o verbo. Portanto, eu tenho as principais coisas dos outros dois predicados: o verbo de ação, o predicativo do sujeito, e esse predicado é chamado predicado verbo nominal. Para terminar com a formulazinha, eu tenho um predicado verbo nominal quando os termos do predicado são verbo de ação e um predicativo do sujeito. Pode ter mais circunstâncias aqui? Pode sim. Pode ter um objeto para um verbo? Pode sim. Mas esses dois elementos estão aparecendo no predicado, por isso ele é considerado predicado verbo nominal. Fácil, né? Fácil, né? Muito simples. Espero que você tenha entendido. Um abraço, um beijo e até a próxima aula.